Bom, fazendo parte da edição número 1000 do Jornal Verdade, a gente está ouvindo algumas autoridades aqui da região, né? E a gente vai falar agora com o José Antônio Parimós, que é gestor de governo e finanças da Prefeitura de Jundiaí. Vai contar um pouquinho da trajetória dele, vai falar um pouquinho sobre mobilidade, alguns temas importantes, tá? Parimós, obrigado por ter atendido a gente, tá? E eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória política, que você vem já com vários prefeitos, e daí, né, até hoje, que falasse um pouquinho. Bom, Marcos, obrigado, né, pelo prestígio aí de você estar aqui me entrevistando, né. Primeiro, cumprimentar o Jornal Verdades, né, fazer 1000 edições não é para qualquer um, né, mostra que vocês têm realmente aí consistência, né, que o seu público gosta daquilo que você produz, e o mercado hoje é muito competitivo, né, então fica aqui o meu registro desde já, parabéns aí para você, o Neto, para todo o time que toca aí a verdade. E o nome é interessante, estava falando para você agora, né, vamos falar a verdade aqui, hein? Prova de fogo. Acima de tudo a verdade. Acima de tudo. Mas enfim, a minha trajetória, eu começo dizendo para você o seguinte: muitas pessoas olham para mim hoje, né, e acham que eu nasci onde eu estou. Na verdade é o seguinte, eu levo muito a sério o meu trabalho, né, eu sempre procuro levar tudo a sério aquilo que eu faço, mas como eu trabalho no setor público, eu sou um servidor público, né, apesar de não ser de carreira, mas eu sirvo a população, eu levo muito a sério, principalmente do ponto de vista do uso dos recursos públicos para a gente converter em benefício e impactar a vida das pessoas. Tem muita gente que depende todos os dias das políticas públicas do governo, da saúde, da educação, do transporte, da segurança, do esporte, tudo aquilo que a gente faz para as crianças, que é fundamental para a gente pensar num plano de mais longo prazo, enfim. Então, o meu trabalho tem uma trajetória que começa, né, eu sempre digo para as pessoas, eu venho de uma família muito humilde, meu pai era motorista da prefeitura, minha mãe, enfim, era uma dona de casa, vieram do interior para Jundiaí, a gente foi criado com muito sacrifício, eu sempre estudei em escola pública e eu acredito muito na transformação social, na ascensão social, pelo conhecimento, pela educação e pelo trabalho. Foi assim que eu me construí, foi assim que eu cheguei onde eu cheguei, né? Por isso que eu falo, as pessoas olham hoje, dá a impressão que você não fez nenhum esforço. Eu trabalho desde os 13 anos de idade e isso me fez aprender muita coisa. E eu dava o dinheiro que eu ganhava na mão da minha mãe. Quando eu terminei o ensino médio, e até ali foi tudo escola pública, ela me deu a opção, e isso eu sempre agradeço publicamente aos meus pais, porque eu acho que se todo mundo conseguisse fazer isso, ela me deu o dinheiro que eu ganhava do meu trabalho para pagar a faculdade. E fala ela, eu não quero que você passe o que nós passamos. Então a minha construção foi baseada nisso. Hoje sou um administrador público com bastante reconhecimento, estudo muito sempre, não paro jamais, me especializei em gestão pública, já trabalhei em Brasília, fiquei 4 anos lá com o Dr. André Benassi, que tive a oportunidade de começar a vida política com ele, inclusive aqui o André é uma referência para Jundiaí, porque tudo que a gente tem hoje começou lá atrás, principalmente com as iniciativas dele, o desenvolvimento dos bairros, desenvolvimento do saneamento da cidade de Jundiaí, que hoje a gente, se tem água na torneira e tem água tratada em abundância para a abastecção da cidade, a gente deve pensar que lá atrás alguém começou essa história, e isso faz já mais de 30 anos, né? Mais de 40 anos. E veja você que isso tudo é muito importante. Trabalhei no governo do Estado de São Paulo, tive a oportunidade de ser secretário de Junta de Planejamento do governo do Estado de São Paulo, agora de 13 a 16, com o período que nós deixamos aqui a cidade. Dos meus 29 anos de setor público, Marcos, eu já trabalhei 19 anos só no município de Jundiaí. Então eu sou municipalista, gosto do que eu faço, gosto de trabalhar pela minha cidade, servindo minha cidade fora daqui ou aqui naturalmente é mais prazeroso e é mais objetivo, porque aqui a gente consegue ver a realização das coisas acontecendo. Então acredito muito, como eu disse, minha trajetória é uma trajetória de suor, de muita inspiração, que a gente para planejar tudo que a gente faz, e aqui em Jundiaí isso é uma marca registrada nossa, organizar e depois entregar. E transpirar, porque quem não transpira não entrega. Aqui tem muita transpiração. E a gente tem aqui prioridades, ou seja, o Luiz Fernando em 2016 me deu um papel na eleição que foi fazer o plano de governo. E nessa estruturação do plano de governo, ele me falou que algo diferente, que premia a ideia da prefeitura como um todo, não como mini prefeituras, como áreas dispersas, que integre o serviço público, que trate o cidadão de maneira única, com respeito, com dignidade, acolhendo todas as demandas e dando respostas para as pessoas. É isso que eu estou fazendo desde 2017 com a Secretaria de Governo, né, que é a Unidade de Gestão de Governo, estrutura os projetos prioritários, seleciona aquilo que é a prioridade da população e que foi compromissado com o prefeito
e a partir daí monitoro cada projeto prioritário. Nós temos mais de 50 obras hoje, nesse momento. Depois de 7 anos, o prefeito já foi reeleito, e eu estou aqui desde então, desde o começo. Nós temos mais de 50 obras espalhadas por toda a cidade de Jundiaí, com entregas em todas as áreas para melhorar a qualidade de vida do jundiaense e das pessoas que moram aqui na nossa cidade. Perfeito. Você fala em valorizar sempre o dinheiro público e tudo mais. Então, você tem, acho que, 3 pilares importantes, que é planejamento, organização e responsabilidade fiscal. Isso faz com que vocês priorizem os projetos, as políticas públicas, com esse tripé? Em casa que falta pão, todo mundo reclama e ninguém tem razão, né? Então a gente usa aqui a escala de prioridade. Como política pública é escalável, quando você faz saúde aqui, você não está fazendo saúde para meia dúzia de pessoas, você está fazendo saúde para mais de 500 mil usuários SUS. E isso envolve uma responsabilidade enorme. Você tem que quantificar o recurso que existe, priorizar aquilo que o cidadão mais precisa e, naturalmente, entregar. Porque sem a entrega, a percepção fica: eu pago muito imposto e eu não tenho retorno. E o Brasil é um país muito ruim com essa sensação de paga-se muito imposto e o retorno é pouco. Aqui em Jundiaí, a gente inclusive foi eleito, há 2 anos atrás, teve uma consultoria financeira que fez uma mineração de dados de todos os municípios brasileiros, e nós fomos eleitos a cidade, além do melhor serviço, com o melhor rendimento. Ou seja, a gente aqui, com um dinheiro que a gente tem de orçamento, que não é pouco, é um orçamento bom, é um orçamento grande, mas tem muita coisa para fazer. E a prioridade estabelece com a gente uma relação de eficiência na entrega. Então, otimização de resultado é marca fundamental do governo. Eliminação de desperdício é um negócio aqui, eu sou absolutamente implacável com isso. Tem que eliminar todo e qualquer tipo de desperdício, e aí a gente coloca o recurso onde as pessoas mais precisam. Para isso precisa de responsabilidade fiscal, não há como você superar isso. A gente pegou em 2016 muitos problemas em razão do prefeito anterior não ter cumprido com a lei de responsabilidade fiscal. Talvez até por falta da sua assessoria ter tomado conta dessa área tão importante para a gente poder entregar para o cidadão. Se não toma conta das finanças, não tem entrega. Se não faz projeto prioritário, se não estabelece prioridade, não tem entrega. Porque tudo vai ser prioridade. Quando tudo é prioridade, volta no começo que eu falei para você. Em casa que falta pão, todo mundo reclama e ninguém tem razão. E aí todo mundo vai achar que precisa de uma coisa e você não está fazendo nem o que é preciso, nem aquilo que a pessoa acha que tem que fazer. E como nós estabelecemos aqui, saúde, prioridade número 1. Sem saúde ninguém absolutamente consegue fazer nada. Vida saudável, fundamental, né? E aí eu estou falando inclusive da saúde mental, que é uma preocupação que a gente tem, principalmente depois da pandemia, que a gente tem uma pandemia de saúde mental hoje. E ela é muito preocupante do ponto de vista da saúde pública. Educação de qualidade. Escola inovadora é transformadora para as nossas crianças. Política da infância, que envolve saúde e educação também, principalmente no primeiro momento, e assistência para aquelas famílias mais vulneráveis. É fundamental, é prioridade. Mobilidade, que transporta as pessoas todo dia, é prioridade. Segurança pública, é prioridade. Investimentos na Guarda Municipal, pacote de 60 milhões de investimento para poder transformar a nossa segurança em uma segurança muito melhor, que a Guarda trabalha junto com a PM, enfim, tendo todo esse aparato, inteligência, câmeras de monitoramento, a gente melhora essa sensação de segurança para a população. Então, essa ideia de prioridade tem a ver com a quantidade de entrega que você vai fazer para a sua população. E no final do dia a gente tem percebido que a Jundiaí hoje é a segunda melhor cidade do Brasil, isso é a avaliação dos rankings que a gente tem. Um dos melhores IDEB, que é a avaliação da educação, uma das melhores mortalidade infantil, significa que a política de saúde está funcionando, equipamentos de saúde fantásticos, como o Novo São Vicente, que atende Jundiaí em toda a região, ou seja, que é de alta eficácia, de alta eficiência, ou seja, tudo isso a gente entrega à população a partir desse planejamento que nós montamos aqui. Perfeito. Quando você fala população, a gente percebe que a prefeitura é uma prefeitura bastante transparente, vocês têm muita coisa de integração com a população, você tem o LOA, né, que é aberto uma consulta, vocês têm os conselhos municipais. Qual a importância da participação da população nessa gestão aí, até para ajudar vocês a ver o que é prioridade? Isso é uma característica do prefeito Luiz Fernando e naturalmente combina com a própria determinação da lei de responsabilidade fiscal, né? No setor público nada você pode fazer sem ouvir a população. Então a escuta à população aqui é frequente. Os conselhos municipais, nós temos mais de 30 conselhos ativos hoje, eles exercem um papel fundamental na estruturação das políticas públicas, na participação da estruturação dessas políticas, e na hora que você vai fazer o orçamento é onde você vai quantificar recursos para cada ação definida nos programas municipais. Nós temos aí um plano plurianual, que é o planejamento que a gente faz no primeiro ano de governo e vai para mais 4 seguintes, passando para o primeiro subsequente. Ou seja, nós estamos no segundo período de governo já, então nós fizemos 2 PPAs.
que a gente chama. E esse segundo tem a mesma marca do primeiro, ou seja, definir prioridades, estabelecer uma relação direta entre aquilo que a população pediu e aquilo que você vai entregar. E todos os anos quando a gente ouve a população, por exemplo, esse ano a gente ouviu 1000 pessoas por meio de uma pesquisa que a gente faz com cidadãos de todos os bairros do município de Jundiaí, para dar uma amostra bastante consistente da cidade, e abrimos também para ele participar via internet no portal da prefeitura. Então o cidadão teve a oportunidade de participar e eles foram quase 400 jundiaenses ou moradores da cidade de Jundiaí que participaram e trouxeram aqui muita coisa nova, né? Muitas demandas novas, ou precisa de mais médico que o BS, precisa ampliar a capacidade da escola. Essas informações são muito valiosas para a gente porque elas corroboram a nossa estratégia de desenvolvimento, ou seja, a gente olha para os projetos que nós estamos desenvolvendo, confere com o que a gente escutou da população e a gente cruza isso tudo e no ano seguinte a gente sai do que a gente chama aqui de transpiração, ou seja, entregar. Entregar, entregar. Essa é uma máxima que a gente tem aqui e é isso que eu faço. O prefeito pediu para que eu coordene todo o governo desde o início, então a Secretaria de Governo exerce uma coordenação de governo aqui para ter cadência, para ter uma estrutura aqui que seja intersetorial, que a gente chama, ninguém mais pensa sozinho aqui, não tem mais aquela coisa do pensar sozinho, e isso gera uma economia que favorece essa integração favorece o cidadão, dá mais resultado para o cidadão, a gente aumenta aqui o caldo do feijão e ele serve mais gente. No final do dia isso que acontece, entendeu? Perfeito. E a criança, como é que surgiu assim, Cidade da Criança, como é que esse projeto nasceu, por que hoje ele é tão forte na cidade? Jundiaí cabeça a rede brasileira Cidade das Crianças, nós fizemos em março um seminário internacional de Cidade das Crianças, convidamos o italiano Francesco Tonucci, né, que tem a rede mundial de Cidade das Crianças, que ele lançou há muito tempo lá na Europa, trouxemos para o Brasil, as experiências são muito positivas, porque ela estrutura realmente uma qualidade de vida muito boa para a cidade, porque a gente tem uma tese, Marcos, a cidade boa para as crianças é boa para todo mundo, é boa para a criança, é boa para o adulto, é boa para o jovem, é bom para o idoso, é bom para a mulher grávida, ou seja, ela é bom para todo mundo. Tá? Os investimentos que você faz transformam a cidade numa cidade boa para todos. E a gente acredita muito nisso. E a parceria que a Jundiaí fez com a Fundação Bernardo Van Leer, com o Instituto Alana, que aproxima a criança da natureza, por isso que nós desenhamos o mundo da criança, o mundo das crianças, para a gente poder tirar as crianças da sala de aula, levar para o espaço lúdico, todo ele recheado com estruturas de desenvolvimento que ajudam a criança no desenvolvimento infantil. E essa parceria com a Fundação Bernardo Van Leer, que é uma fundação mundial que investe na primeira infância, que é de 0 a 6 anos, ou seja, desde a gestação, de 0 até 6 anos, os investimentos são fundamentais. Jundiaí, o prefeito Luiz Fernando escolheu com prioridade a infância. E nós começamos lá quando a mulher está grávida. E nós temos aí 14 indicadores que a gente monitora permanentemente desde o início da gestação, para que ela tenha saúde na sua gravidez, para que a criança nasça e ela tenha saúde, né, porque ela está sendo acompanhada desde o início, para que a gente tenha a garantia de que essa criança vai ser bem assistida, para que a gente tenha a garantia de que ela vai ter vaga na creche no tempo certo, para que a gente tenha a garantia que ela vai entrar no ensino fundamental e ela vai ter um ensino de qualidade. E se ela for de uma família vulnerável, a gente já vai assistindo também as crianças e a família em conjunto para a gente poder estruturar essa vulnerabilidade, ou seja, para a gente poder estruturar. Se o pai está desempregado, nós vamos qualificar esse pai e levá-lo, por exemplo, para que ele possa, no Jundiaí Empreendedora, que é um programa que nós fizemos, para ele se qualificar e ele arrumar emprego. E isso constrói uma nova autonomia para aquela família. Enquanto isso, o município não tira o seu suporte do desenvolvimento infantil. Então, de 0 a 6 anos, é nosso primeiro enfoque. E depois dos 6 anos para frente, a política da infância segue com a política da criança na cidade, com mais segurança do caminho da escola para casa, da casa para a escola, né, com segurança no uso do transporte público, com a segurança propriamente dita. Olha que interessante, nós temos um GT aqui, Marcos, nós temos um comitê de crianças, são 24 crianças eleitas de todos os bairros da cidade. Crianças, né? A gente escuta as crianças todos os anos e elas contam para a gente aquilo que é prioridade. E isso nos ajuda muito a definir os níveis de prioridade quando a gente vai fazer as ações e as intervenções. Então a política da infância realmente é algo que é prioridade porque ela passa por todo o governo, ela entra em todas as linhas de ação do governo como um todo. E quando a gente estabelece essa prioridade, a gente está investindo inclusive em algo que não é de curto prazo. Porque você sabe, veja, em janeiro de 2017, quando começou o governo dura 4 anos, certo? 17, 18, 19, 20. Em 2020, nós fizemos a primeira avaliação de tudo aquilo que a gente pensava com a política da infância. Em 21
20 e 21 tivemos a pandemia, 22 os reflexos dela ainda. Nós aprovamos um plano municipal da primeira infância, para 10 anos, um plano mais longo, estruturado, com diversas áreas de governo pensando a política da infância na cidade, não só o desenvolvimento urbano, a mobilidade, o transporte, o trânsito, a segurança, a educação, a saúde, mas um plano como um todo. E agora a gente vai monitorar cada ação desse plano por 10 anos. E tem toda uma rede dentro do governo para monitorar esses resultados. E esses resultados vão impactar diretamente a vida das crianças. E veja você que em 2020, 21, 22, 23, 24, o segundo período de governo, essa criança vai estar com 8 anos. E aí nós vamos ter condição de fazer um segundo monitoramento dela. Dobrando essa idade, ela vai estar com 16 anos, ela vai estar apto para poder se preparar para o mercado de trabalho. Não à toa a gente fez a feira de profissões e tecnologia. Por quê? Porque a gente ajuda na vocação dos nossos jovens que estão no ensino médio, que estão ali prestes a entrar na faculdade, a achar qual é a sua vocação. Porque é uma cidade desenvolvida como a nossa, que tem aqui 170 multinacionais, que tem 25 países representados aqui na nosso distrito industrial, enfim, na nossa área de negócio. A gente coloca inglês a partir dos 4 anos na educação, exatamente para a gente poder dar qualificação para esse jovem, para essa criança que, quando for um jovem, tem a segunda língua. Ele vai aprender robótica, ele vai aprender programação, e isso vai ajudá-lo na qualificação quando ele for fazer essa entrevista de trabalho lá na frente. Ele vai aprender empreendedorismo, ele vai aprender educação financeira para ele poder planejar. Então a gente está construindo, está investindo hoje na política da infância, no projeto educacional, na escola inovadora, saúde, né, para poder amparar, direito de brincar, mas pensando que essa jovem tem que ser um jovem competitivo no futuro. Por quê? As empresas buscam hoje cidades que têm formação de cérebros, onde tem bons cérebros, onde tem investimento no capital humano, investimento nas pessoas, a gente atrai bons negócios, boas empresas que pagam bons salários, ou seja, a gente movimenta o círculo virtuoso da economia, a gente atrai mais empresas, e isso é um círculo que poucos países conseguem movimentar nessa dinâmica que a gente montou aqui na cidade de Jundiaí. É óbvio, nós estamos dentro do Brasil, a gente sofre as dores do Brasil, mas a gente tem aqui um plano, inclusive, de Jundiaí 2050, já planejando políticas públicas, sistema de reservação de água, educação, tecnologia, tudo isso precisa ser pensado a longo prazo e não a curto prazo. E a política da infância é isso que eu estou te dizendo. Investe-se hoje pensando que no futuro você vai ter um jovem mais competitivo. Perfeito. Falando um pouquinho de mobilidade urbana, um dos grandes desafios aí hoje, né? Como que vocês hoje conciliam mobilidade urbana com segurança, assim, num contexto geral? Então, a mobilidade é um desafio no mundo todo, né? Todos os países têm a mobilidade, um dos principais desafios, fazer o desenvolvimento urbano, casar com o crescimento, né, e com a mobilidade é uma tarefa bem difícil. Os lugares onde você tem melhores mobilidades são aquelas onde você conseguiu estabelecer diretrizes diárias antes de você estabelecer o uso do solo. E isso é uma relação muito inteligente, mas com cidades mais antigas como a nossa, onde você já tem uma consolidação da estrutura urbana da cidade, aqui na nossa cidade você tem um terço de cidade, de mancha urbana, que a gente chama, um terço de área de manancial e um terço de Cerrado do Japi, que nós precisamos, inclusive, porque são 4 municípios que têm a SEG. Então nós precisamos realmente tomar conta da nossa cidade para que a gente consiga fazê-la crescer na dimensão econômica, com tudo isso dos investimentos que eu estava falando há pouco aqui para vocês, esse círculo virtuoso da economia, melhorar o ambiente econômico, atrair novas empresas, novos negócios, fomentar o empreendedorismo e por aí vai, né? Formar mão de obra qualificada, que é um desafio enorme nos dias atuais, mas ao mesmo tempo você tem que preservar a dimensão social, cuidar das pessoas, cuidar de gente, da saúde, da educação de qualidade, da estrutura social para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, cultura, que ajuda a transformar a sociedade, esporte e lazer, que ajuda a construir movimento, que ajuda a estruturar fisicamente a saúde das pessoas. E você tem que ter também a dimensão ambiental, a preservação dos seus rios, lagos, áreas, florestas. Essa é a cidade que a gente pensa, essa é a cidade que a gente planeja. E nós, quando chegamos aqui, não tínhamos um plano de mobilidade. E aí nós pensamos, a primeira coisa que nós temos que fazer é um planejamento do plano de mobilidade, para fazer um plano de mobilidade que pensa a cidade daqui a 10 anos. Por quê? Se você não tem isso, você não tem prioridade. Aí você começa a fazer um sistema aqui, você faz uma via lá, outra via acolá. Hoje você precisa pensar a cidade como um sistema. E para pensar como um sistema, você precisa ter um plano de mobilidade, nós temos. E isso define prioridades. Nós temos algumas obras aqui que são muito grandes, obras inclusive que a gente
Nunca tivemos no nosso portfólio, tem 2 obras hoje que são gigantes em parceria com o governo do estado. Uma obra que nós estamos ligando a Samuel Martins a 14 de dezembro, por meio de um viaduto que vai passar, vindo da rodovia que traz lá do Castanho, que traz dentro do Santo Gertrudes, que vai passar por cima, inclusive, dessa ligação da Samuel Martins 14 de dezembro, que liga a 14 de dezembro, ela liga direto nas marginais da Anhanguera. Veja que facilidade nós vamos criar para esses moradores da região sul. E isso é uma obra de quase 35 milhões de reais, onde o Estado está pondo 30 milhões e o município 5. E nós temos uma obra grande aqui também, perto da prefeitura, que liga a extensão da Frederico Ozanam, seguindo, margeando o Rio Jundiaí, passando por debaixo da rodovia João Cerezer. Nós vamos fazer um túnel novo e saindo ali onde hoje está Mesaço, que vai ser revitalizado. Nós vamos desfavelizar aquela região, nós vamos construir parceria com o governo do estado lá 400 moradias e vamos chegar lá com um investimento de mobilidade de 150 milhões de reais. E ali tem um compromisso da Autoban, lançar uma nova ponte sobre a Anhanguera, lançando um distrito industrial e levando lá para a região oeste, lá para o vetor oeste. Então são as 2 maiores obras de mobilidade hoje de Jundiaí que ajudam a desafogar esse fluxo de trânsito hoje, de trânsito que é complexo. E investimentos no transporte público, que mobilidade em cidade como a nossa, em cidades do mundo todo, a gente pode ver isso na Europa, nas experiências que a gente foi buscar conhecer, só investimentos em transporte público ajudam a desafogar esse trânsito doido que a gente tem hoje de muito carro na rua, Marcos. Os carros são nossos mesmo, né? Quando a gente reclama do trânsito, você pode olhar que os carros normalmente estão com uma pessoa por carro. E aí a gente tem um rendimento muito pequeno, né, do uso das vias pelo carro, quando na verdade o transporte público carrega muito mais gente. E nós estamos qualificando o nosso transporte público para melhorar a estratégia de uso dele pelas pessoas que usam todos os dias para trabalhar, para ir para a escola, enfim. É desafiador, mas nós temos um plano de mobilidade que indica todos esses investimentos. Perfeito. Você falou um pouquinho de Zona Sul, né? A gente vê que a Prefeitura hoje tem um outro olhar também para a Zona Sul, está tendo outros investimentos. Vai ter que falar um pouquinho mais do planejamento para essa Zona Sul da cidade. Então, nós temos lá a região mais extrema lá no sul, né, o Santa Gertrudes. Por exemplo, nós tínhamos uma demanda lá de saúde. Ampliamos a UBS, ampliamos o horário de funcionamento, ela é uma UBS bastante grande hoje, mas nós temos um plano, inclusive, para no futuro, não tão distante, transformá-la numa clínica da família, ou seja, uma clínica é uma UBS mais potente, que atende muito mais gente, que tem mais exame, que é mais resolutiva. Por quê? Porque ela está um pouco distante da cidade, mas ela hoje cumpre o seu papel de função entre as 35 UBS que o município tem, que é uma rede de atenção básica para aquela população. Nós instalamos lá 19 câmeras de monitoramento na região sul, boa parte delas ali no Santa Gertrudes, na entrada e saída principalmente, para o monitoramento da Guarda Municipal, para a gente poder aumentar e melhorar a qualidade da segurança daquela região. Resolveu ainda? Você vai dizer, mas com isso resolveu tudo? Não, mas a gente vai fazer mais investimentos, inclusive nessa direção. Estamos já com quase 500 guardas municipais. Quando a gente chegou aqui tinha 340 e tantos guardas. Nós estamos hoje com 475 e agora em janeiro vamos chamar mais uma leva. Ou seja, o Jundiaí vai passar de 500 guardas municipais. Estamos fazendo investimentos, 13 milhões de reais nesse momento, em segurança, espalhando câmeras por toda a periferia da cidade. Nós fizemos a Zona Sul, com essas 19 câmeras que eu estou falando para você, que pega Santa Gertrudes, Vila Comercial, Vila Maringá, enfim, toda aquela grande região que é um pouco mais afastada. E agora a gente vai lá para o vetor oeste, Fazenda Grande, Medeiros, Almerinda, Residencial do Jundiaí, Eloy Chaves, ou seja, todos esses extremos vão passar a ter monitoramento como tem hoje em alguns pontos da cidade. Então a cidade vai ficar mais inteligente para ela ter mais monitoramento, com mais guardas nas ruas. E de novo, com isso eu não quero aqui que nós resolvemos todos os problemas de segurança, mas ajuda muito a melhorar a sensação de segurança, junto com o policiamento da Polícia Militar, que precisa ser intensificado cada vez mais. E aí nós estamos fazendo um investimento lá também na 14 de dezembro, uma nova central de emergência e segurança, que vai ter a Guarda Municipal, o SAMU e SAEC, que cuida de transporte de pacientes em urgência na saúde, Defesa Civil e Trânsito e Transporte. Nós vamos ter 5 engrenagens importantíssimas que operam o gerenciamento da cidade numa sala inteligente, com câmeras de monitoramento para ajudar a melhorar a qualidade do nosso trânsito, do nosso transporte, do tráfego, inclusive, de coisas de urgência e emergência, que é o caso da Guarda, do SAMU e SAEC. Ou seja, poucas cidades do mundo têm um projeto como esse que nós estamos fazendo aqui para melhorar a condição e a estratégia de desenvolvimento da nossa cidade e da região.
Tivemos muitos investimentos ali na HPM, entregamos uma nova escola Aníbal Marcondes, temos lá o Marcúcio, o centro esportivo, que a gente deu uma boa reformada nele agora, mas a gente precisa melhorar. Estamos fazendo um projeto vocacionado para ele, para melhorar inclusive os investimentos lá na região e levar a molecada para dentro do centro esportivo, para que eles possam usar, se movimentar, atividades físicas, as mulheres que fazem muita ginástica, os homens também estão começando a entender que a saúde física depende também daquilo que ele tem que fazer, que é a atividade física, não tem jeito. Enfim, temos muitos investimentos programados lá para a região. O maior investimento é o de mobilidade do viaduto que eu te falei há pouco, né? E temos muitas coisas que vão acontecer por lá ainda, Marcos. Tem muito investimento programado para aquela região sul. Aliás, o maior investimento que tem lá, inclusive também em saúde, ali na Vila Progresso, que ela vai servir, a unidade de pronto atendimento, vai ser um centro médico de especialidade, uma espécie de poupa-tempo da saúde. Quem conhece o AME, né, para entender melhor o seu telespectador, o seu web espectador, o seu leitor também, né, que você é um cara multimídia. Enfim, lá você vai ter a possibilidade de ter uma UPA, como a gente tem em Novo Horizonte, como a gente abriu há um ano já aqui na Vila Hortolândia, que também está funcionando muito bem, junto com uma clínica da família, que é uma OBS avançada que atende de maneira mais resolutiva. Nós vamos ter lá na Vila Progresso e vamos entregar isso provavelmente no meio do ano que vem, né, que é o prazo de entrega da conclusão da obra no começo do ano. Depois você tem que rechear com toda a infraestrutura, tecnologia, exames, funcionários, servidores. Nosso planejamento envolve construir e entregar pronto, funcionando, porta aberta, o cidadão usar. E vamos entregar para o São João também ano que vem, que é outra UPA que nós estamos fazendo. Então tem muita coisa pela cidade de Marco. Temos hoje mais de 200 milhões em investimentos espalhados por toda a cidade, cuidando do desenvolvimento do nosso município em todas as dimensões: socioeconômica, ambiental, melhoria da infraestrutura viária, do transporte público, enfim, tudo aquilo que impacta a vida das pessoas. E aqui eu friso de novo, com isso não estou querendo dizer que a gente resolveu tudo e que não tem problema, mas nós temos um planejamento aqui, que por isso que a gente fala que no município é importante a continuidade, porque ele consegue dar sequência em todos esses projetos e garantir com que o cidadão não tenha prejuízo e perda. E quando isso é interrompido, quem perde é o cidadão. Então esses projetos todos eles vão amadurecendo e você vai entregando ele ao longo do tempo. Perfeito. Eu até finalizaria assim, a minha participação perguntando o seguinte para você, assim, como gestor municipal não tem que pensar só municipal, tem que pensar regionalmente, porque tudo tem um reflexo. Você avalia dessa maneira também, que vocês pensam também regionalmente, porque muita gente usa nossas instalações de saúde e tudo mais. Qual a sua avaliação nesse sentido? É indiscutível, né? Quando foi criado aqui, veja, nós criamos primeiro a aglomeração urbana de Jundiaí, depois nós fomos transformados numa região metropolitana aqui, que Jundiaí encabeça 7 cidades. A saúde, por exemplo, quando você fala de São Vicente faz 26 mil atendimentos mês. 40% dos atendimentos do São Vicente são regionais. Nós fazemos cerca de 700 cirurgias de grande porte todos os meses. Olha o porte do nosso hospital. E essa infraestrutura ela não é remunerada exclusivamente pelo SUS, só em razão de Jundiaí, ela é remunerada em razão da região. Agora, quem complementa os valores para o investimento de saúde, ser de qualidade e atender todo mundo, é o orçamento do município de Jundiaí. Então, nós atendemos aqui toda a região na urgência e emergência, que é a nossa obrigação, mas o custo é bastante alto disso. E, infelizmente, a gente precisa ampliar essa capacidade que o SUS tem de remunerar esses investimentos, né? E, infelizmente, ao longo dos anos, o que a gente tem visto é que a tabela SUS não é ajustada, e aí isso sobra para o município, né? Então, essa é uma preocupação. O transporte também tem a intercomunicação municipal, o sistema de água nós temos também que pensar. O Rio Jundiaí, por exemplo, ele está sendo pensado no seu contexto. O rio nasce em Mariporã, passa em Várzea, Campo Limpo, Jundiaí, passa em Itupeva, depois deságua lá em Salto, no Tietê. Nós temos que aproveitar essa água. Tratamento de esgoto, nós temos que pensar a região. Desenvolvimento urbano, desenvolvimento econômico hoje, formação de mão de obra, Marcos, tem que pensar regionalmente. Não há como você pensar mais só resolver o problema do seu município. Segurança. Então nós precisamos realmente integrar essas políticas que são as prioridades das pessoas, porque o que faz diferença para o Jundiaí faz diferença também para Várzea, para Campo Limpo. E a gente tem tido reuniões agora com o governo do estado de São Paulo, o governador Tarcísio está muito atento, Tarcísio de Freitas está fazendo um planejamento para que essas regiões ganhem contornos de prioridade nesses projetos que são integradores, ambientais, de abastecimento de água, de tratamento de esgoto, de formação de mão de obra, de educação, de saúde, ou seja, essas estruturas estão passando a ser pensadas de
de maneira integrada. Nós tivemos uma reunião recente agora, que já tem em Várzea Paulista, falando inclusive sobre Jundiaí, sobre o rio Jundiaí, o quanto ele é importante para... Jundiaí já, por exemplo, trata a água do rio Jundiaí. E nós vamos refinar esse tratamento nos próximos anos, porque a água que volta para o rio, depois do tratamento, ela pode ser consumida. E é estratégico esse investimento. Então, meu caro, não há como não pensar de maneira regional, enfim, essa integração é fundamental, e o nosso prefeito Luiz Fernando tem, inclusive, essa característica de ser realmente um pensador, porque já foi prefeito aqui de uma grande cidade, é o prefeito atual, então segunda vez já, e ele já foi deputado estadual, deputado federal, ele carrega consigo essa experiência de que tem essa visão, pensar aqui localmente, e a gente agir localmente, e a gente pensar globalmente. E a gente está pensando na região, pensando no estado, e pensando como é que a gente se posiciona no Brasil. Essa é a estratégia que nós temos aqui na cidade de Jundiaí. Você tem, a RBJ tem conversado entre vocês? Permanentemente. Não há como fazer isso se os prefeitos que são eleitos pelas populações, né, da região aqui, de eles conversarem, de estabelecer essas prioridades, de sentar com o governador Tarcísio de Freitas e estabelecer a prioridade com o governo do estado, porque, de novo, o cobertor é curto, viu, Marcos? Sempre será curto. De novo, você cobre a orelha, descobre o pé, você cobre o pé, descobre a orelha. Por isso que a gente estabelece prioridade. E a prioridade são as necessidades das pessoas que mais precisam. Olhar para o mais pobre primeiro é essencial. Quando o avião começa a turbulência lá, e se o avião começar a ficar em pânico para cair, a máscara que você tem que colocar primeiro é em você, para depois colocar na criança, porque senão você não vai conseguir ajudar. Então nós temos que ter esse pensamento, nós temos que estruturar todo o nosso planejamento aqui, pensando que a gente precisa realmente planejar as coisas para que a gente consiga atender os que mais precisam. E os que mais precisam estão muitas vezes debaixo dos nossos olhos. A política da infância evidencia a necessidade dos investimentos prioritários aqui para poder tirar as pessoas da pobreza, diminuir a desigualdade social, fazer programas de transferência de renda, fazer programa de qualificação profissional para a gente poder dar autonomia para esse trabalhador voltar para o mercado de trabalho. Tudo isso hoje está assim, é muito evidente. A gente que estuda política pública, estuda administração pública, e aqui a gente está praticando ela, nessa sistemia que eu estou contando aqui para você, essa ideia das plataformas trabalharem em conjunto, os municípios pensarem de maneira integrada, isso dá resultado. Qualquer coisa fora disso vai ter perda de rendimento, cada um vai pensar no seu, não vai ter resultado bom. A mão de obra que a gente consome em Jundiaí hoje, parte dela vem da região. Se não tiver boa qualificação profissional aqui na região, eu também perco investimento aqui, percebe? Como tudo isso hoje está amarrado, então a inteligência nos indica que a gente tem que fazer um planejamento integrado aqui, Marcos. Certo, a gente agradece, foi muito esclarecedor do que você passou, e eu vou passar para você as considerações finais, esse recado que você vai dar, fica todo, o espaço todo seu. Bom, Marcos, primeiro, de novo, cumprimentar vocês aí pela 1000ª edição, né? De novo, tomara que vocês vivam mais 1000 edições, né? Porque é tempo pra caramba, né? A gente precisa amadurecer muito, né? A comunicação tem uma importância muito grande na administração pública, meu cara, eu valorizo muito a comunicação, porque eu entendo que ela cumpre um papel importante de não só comunicar os serviços essenciais da população, mas ela comunica aquilo que é fundamental. Nos mundos de redes sociais, infelizmente, né, quando a gente tem uma qualificação, um nível cultural que a gente não consegue acompanhar a velocidade da informação, a quantidade de informação, a gente acaba recebendo muita fake news, muita informação. A nossa sociedade tem um nível de desinformação que chega por canais que são desconhecidos hoje muito grande. E aí entra o papel, na minha opinião, dos veículos de comunicação que são sérios, que cumprem uma jornada todos os dias de informar o cidadão, de dar a pauta das notícias importantes, de dar a pauta das prioridades, de esclarecer quais são os serviços, onde eles ficam, como é que eles são acessados. Eu reputo que a comunicação é um papel estratégico da administração pública para levar serviço de qualidade para a população. Então, meus parabéns aqui. E o meu esforço segue, né, aqui na direção da gente ter cada vez mais uma cidade com desenvolvimento econômico, mas transformado sempre em benefício das pessoas, né, que mais precisam, da sociedade, enfim, desenvolvimento social, preservação ambiental e um olhar de mais longo prazo para a gente poder fazer da política da infância uma transformação da sociedade, né, que possa realmente ter resultados, que a gente possa colher lá na frente, porque o Brasil, lá atrás, eu me lembro que eu sempre ouvia, é o país do futuro. E ele vai continuar sendo se a gente não fizer as ações no presente. Então aqui a diferença é que a gente tem muitas ações que estão sendo feitas hoje para a gente garantir que o futuro seja acessado pelas novas gerações. Perfeito. Obrigado. Eu que agradeço também.